Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar tentando chegar a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Hoje repercutiu um pouco aí da coletiva do Maurício Barbieri, falou muito bem aí, gostei muito da coletiva dele. Eu sei que é um nome que tá ainda em debate entre os torcedores do Vasco, mas hoje a coletiva aí falou alguns pontos interessantes. Eu vou trazer aqui pra gente trocar uma ideia e falar também de reforço aí, né, de nomes de goleiro. Mais um que surgiu aí, né, que é o caso do Neto. O Pedro Raul tá acertado com o Vasco, segundo as informações, vai fazer exames médicos e vai jogar no Vasco em 2023. Então vamos repercutir isso tudo, trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Mas antes de falar aqui da minha parceira 1xBet, que tá fechada aqui com o canal Vasco em Família, uma casa de aposta com muita credibilidade no mercado, inclusive patrocina aí vários clubes do futebol europeu como Barça, PSG, Liverpool. Se você conhece esse mercado ou está afim de conhecer, fecha aqui com a 1xBet, que está dando uma moral aqui pro canal Vasco em Família, que é a seguinte: no seu primeiro depósito, 50, 100, 200 reais, até 1.200, eles vão dobrar em bônus para você, aumentando aí a sua chance, né, de ganhar aquele dinheirinho aí no final do ano. Tem dois jogaços aí para você apostar agora, né? Poxa, Croácia e Argentina, apostaria em quem? Nos hermanos ou na Croácia? Tem também aí a outra semifinal, Marrocos e França. É a sua chance de começar aí, família vascaína. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Se você fazer essa fezinha aí, também vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão e pra 1xBet, família vascaína. Bora pro vídeo? Vamos falar de Vasco, porque hoje aí foi a coletiva do nosso treinador em 2023, Maurício Barbieri. Falou ali pontos interessantíssimos aí pra gente trocar aqui uma ideia de vascaíno pra vascaíno. Já vou começar aqui ele falando aí, né, de um dos motivos pelo acerto com o Vasco, que foi da torcida. Nesse primeiro trecho também ele vai falar aí da forma de jogar, mas que tudo também passa pela essa construção aí do elenco, que eles estão trabalhando em cima disso aí. Uma resposta bacana. E aí eu vou completar aqui também com esse trecho, porque eu acho que tem tudo a ver, que é a cobrança por resultados, né, que o torcedor do Vasco com certeza vai cobrar, e ele fala um pouco disso também, mas que também essa cobrança de resultado o torcedor vai ter que entender, porque o Vasco está montando o elenco. E aí é aquilo que eu venho falando aqui, né? A gente pode aí não gostar do nome do Maurício Barbieri, outros podem gostar, mas acho que o ponto que todo mundo concorda é que o Vasco tem que entregar um elenco competitivo, para que ele possa sim implementar suas ideias, a forma que ele gosta de jogar, que ele vai falar aqui nesse primeiro trecho, e por cobrar resultados do Maurício Barbieri. Tudo depende de ter um elenco competitivo. Ele vai falar todos esses pontos, inclusive sobre essa montagem do elenco. Se liga só. Primeiro eu queria dizer que mais um dos fatores que pesou para minha decisão de estar aqui hoje é o fato de que a torcida do Vasco, mesmo passando por todo esse sofrimento que você citou, passando por momentos difíceis, sempre se fez uma torcida muito presente, sempre tornou a vida do adversário complicada, especialmente jogando em São Januário. E eu acho que isso demonstra uma força e caráter de uma torcida que para mim tem um peso importantíssimo. Então, poder estar à frente desse clube e estar representando esses torcedores, para mim também é um motivo de satisfação e privilégio. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva. Quando eu digo agressiva, eu estou dizendo de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo. E isso você pode fazer de diferentes formas. A ideia é que a gente consiga, na maior parte do tempo, pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido e que a gente, quando conseguir ter a posse ou recuperar a posse da bola, também seja uma equipe que busque o gol. Por isso, a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral, né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora, de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática. Que seja assim, o ideal é que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre as coisas, entre a questão da emoção e também da razão, e que nos permita, sobretudo, mais do que isso, criar condições para ter os resultados de forma consistente. O futebol é um esporte democrático no sentido de que você pode conseguir resultados rápidos, quando as coisas se encaixam de forma rápida, mas isso não quer dizer que os resultados vão ser duradouros. Você pode demorar um pouco mais para conseguir os resultados e, às vezes, ou que é o que a gente vai tentar fazer, é fazer com que, no momento em que eles apareçam, a gente consiga consistência de resultado. Então, por isso eu falei da questão de um momento de construção, de um momento de reformulação. A ideia agora
e trocando isso com o Paulo, trocando isso com todo mundo, com o próprio Abel, é que a gente construa agora as bases para ter consistência de resultado e aí sair dessa gangorra de sofrimento que o Flávio citou um pouquinho lá atrás. Para isso, nós todos precisamos do apoio do torcedor, que o torcedor entenda esse momento de reconstrução, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, que é algo que eu não posso oferecer um tempo específico, eu não posso dizer se vai levar 15, 20, 30 ou 40 dias, isso vai depender do processo, isso vai depender da dinâmica com que a gente vai conseguir imprimir no dia a dia, mas a ideia é que a partir do momento que a gente consiga essa base, a gente passe a ser extremamente competitivo, passe a ter os resultados com consistência. Tá aí, né, família vascaína? Então, concordo plenamente. Nada adianta ele falar a forma que ele gosta de jogar, de ser um time que gosta da posse de bola, de atacar, de buscar o resultado, de marcar pressão, se você não montar um elenco que realmente dê pro Maurício Barbieri entregar. Então, vamos aguardar aí essa montagem do elenco, as contratações do Vasco, para que aí sim a gente possa cobrar o treinador do Vasco. Eu bato nessa tecla aqui o tempo todo. Você pega poucos treinadores do Vasco nos últimos anos que se destacaram, que fizeram um bom trabalho. E qual a coincidência disso tudo aí? Desses treinadores que passam pelo Vasco, aí você fala, pô, não entendem nada de bola? Pô, não acho que seja o caso. É porque realmente tem elencos limitadíssimos. Eu espero que isso mude a partir de agora, em 2023. Tenha um elenco bom, um elenco de qualidade e que aí sim a gente cobre o treinador da maneira que tem que cobrar, pelo menos essa é a minha opinião. Então concordo aqui com o Maurício Barbieri. Vamos ver aí a montagem desse elenco para que ele possa aplicar tudo que ele entende aí de futebol. Família vascaína, a próxima resposta dele aqui é interessante também, né? O Vasco está se apresentando aí hoje, mas a pré-temporada, de fato, do Vasco, que aí Maurício Barbieri até fala sobre isso, que aí vai estar com o elenco mais completo, os reforços vão chegar, vai ser a partir de janeiro. Mas ele toca num ponto aí interessante, que é a questão dos rivais, porque ele foi perguntado sobre isso, né? Ah, o Vasco está começando aí na frente, nessa pré-temporada que começa hoje, na frente do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, e aí ele fala sobre essa situação. Se liga só. Boa tarde, obrigado. A gente está entendendo, como o Paulo frisou bastante, que a pré-temporada de fato começa em janeiro. Então, na verdade, agora esse é um primeiro momento em que eu vou estar tendo contato com o elenco de jogadores, vou estar, enfim, passando um pouquinho das minhas ideias e vou tentar construir com eles nessa fase inicial uma maneira de jogar, uma forma de jogar. Isso nunca parte só exclusivamente do treinador, né? Tem uma participação dos jogadores nisso, a gente vai ver como isso casa. Você falou a questão da gente estar saindo na frente dos rivais e eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar. Na verdade, nesse momento, nós estamos saindo atrás. E por que eu vou falar isso? Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento, todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas para um elenco que já está formado, né? Para uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento, nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido de que nós ainda estamos buscando as peças para formar um elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados. A gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. Me deixa confortável que o Vasco é o time da virada. Então a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso. É isso, né, cara? É difícil, né? A gente torcedor, a gente que age com emoção, cobrar paciência da gente, mas a gente tem que realmente entender que é todo um processo. Como ele citou aí, o Vasco, concordo plenamente, o Vasco tá atrás de Botafogo, Fluminense e Flamengo. Inclusive, eu assisti um corte de um podcast do treinador do Botafogo, né, o português, lá no Charla, do Cantarelli, e ele falou ali que teria pedido pro John Texon, nesse início de temporada, pelo menos 6 reforços. Então você vê a diferença do elenco do Botafogo pro Vasco. Não dá pra imaginar o Vasco contratando somente 6 reforços. Você vê o Fluminense também, que foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 2022, contratar agora, acho que está praticamente certo, né? O Guga, que era o nome cogitado aí no Vasco para lateral direito, e também está acertando com o Keno. Então já é um time mais qualificado, mais competitivo que o Vasco, ainda pega peças interessantes aí para somar no elenco. E dos mulambos a gente nem precisa falar que realmente os caras têm um grande time. Então o Vasco começa bem atrás, mas como o Maurício Barbieri falou aí, cara, e nas respostas iniciais, depende do elenco que o Vasco vai montar aí para 2023, para que realmente possa entregar o que a 777 prometeu, né? Um Vasco competitivo, um Vasco que possa brigar aí de igual para igual contra os seus adversários, não somente aqui no estadual, mas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né, que a gente vem fazendo campanhas aí realmente medíocre, família vascaína. Para finalizar os cortes aqui que eu fiz dessa entrevista do Maurício Barbieri, falar aqui, trazer ele aqui falando sobre a base do Vasco, né? Claro que o Vasco tem uma base aí de jogadores que a gente espera muito em 2023, tanto desse atual elenco que ajudou o Vasco a conquistar o acesso, como aí
das categorias de base, ele até fala que pode pensar algum outro aí, é uma característica do Maurício Barbieri, um dos motivos que ele foi contratado, né, o desenvolvimento de jovens talentos da base, então ele vai trabalhar em cima disso também, ele fala aqui nesse corte que eu fiz, e também do Nenê que vai jogar aí até o Carioca, e uma questão interessante aí sobre as contratações do Vasco, porque a gente viu o Botafogo aí fazendo várias contratações, né, só para pegar aí um Botafogo que é SAF e a gente faz logo a comparação. Talvez pelo motivo que estava ali em cima do Campeonato Brasileiro, teria que fazer várias contratações mesmo, e aí, sem uma análise necessária, o Maurício Barbieri fala que o modelo de contratação do Vasco não vai ser por aí, não vai ser tentando vários jogadores, não, vai tentar ser contratações com muita análise para ser mais assertivo aí nessas contratações. Se liga só. Eu acho que a gente tem não só esses jogadores jovens, mas outros de muito potencial. Eu acho que esses, claro, estão mais em evidência porque conseguiram dar uma resposta muito positiva num ano que estava se mostrando muito complicado para o Vasco e souberam suportar uma pressão que não é fácil. Eu acho que isso por si só demonstra não só o potencial, mas principalmente o caráter que eles têm. E para mim, estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de trabalhar com eles, de ajudá-los a se desenvolver. Eu acho que a gente tem outros meninos também vindo de baixo que já vem pedindo passagem. Eu acho que o Zé Vitor é um deles. O Eric Marcos é um menino do Sub-20 que me encanta. O Paulinho é um menino ainda mais novo, que com o tempo a gente, eu acho que pode observar. Então eu acho que, como você frisou bem, o Vasco tem uma ótima base e a ideia é que a gente consiga fazer essa transição de maneira saudável, da maneira correta, para que a gente continue revelando bons jogadores, né? Em relação ao Nenê, o Nenê tem uma situação que foi estabelecida entre ele e a direção até antes da minha chegada. Ele está tocando isso com o Paulo. É um jogador que, estando aqui, vai ser tratado da melhor maneira possível por todo o histórico que tem, mas vai ser tratado como todos os outros jogadores, né? E que se puder ajudar a gente, vou ficar muito feliz. Tá? Mais algum ponto? Sim, a gente está discutindo. Eu sei que a torcida está ansiosa. Eu, de uma certa maneira, também estou, mas estou tranquilo porque está tudo sendo feito com bastante planejamento. O que eu tenho conversado com o Paulo e a gente está muito alinhado é que a ideia é que a gente seja mais assertivo, mesmo que isso demore um pouco mais de tempo, do que a gente sair fazendo as coisas sem ter tanta convicção e tanta certeza, porque isso pode se tornar um prejuízo lá na frente. Então a gente está discutindo bastante muitos nomes, mas a ideia é que a gente consiga, assim que tenha convicção absoluta de que possam ser jogadores que vão ajudar o Vasco, a gente aí sim concretize as situações e passe a cada vez mais ter melhor estruturado esse processo que eu falei de reformulação, de reconstrução da equipe. A gente já vem falando aqui, né, dos reforços do Vasco, que parece que estão aí confirmados, né, o Júnior Urso, que vem do futebol dos Estados Unidos, o Pedro Raul, a última informação é que ele vai fazer os exames médicos, tá confirmado no Vasco em 2023, e o Patrick De Luca, né, volante aí do Bahia, que muito torcedor do Bahia tá fazendo festa. E aí, nos últimos dias surgiu aí nomes de goleiros para o Vasco, né, e aí o Jorge Nicola trouxe a seguinte informação no dia de hoje do Neto, né, goleiro que é aqui do Atlético Paranaense no futebol brasileiro, e na Europa já passou aí por Fiorentina, Juventus, fez uma grande temporada no Valência, foi contratado pelo Barcelona e nesse momento tá lá no Bournemouth, né, ou Bournemouth, é assim que se chama, não sei, o time lá da Premier League, ele vem jogando, né, família vascaína, 11 jogos aí disputados pelo Bournemouth, ele jogou aí 8 partidas, né, o Nicola inclusive fala que é uma negociação difícil, é um goleiro de 33 anos, talvez, não sei aí, dependendo dos valores, do projeto que foi apresentado pro Neto, né, porque já é um jogador que passou bastante tempo na Europa, eu acho que ele não sonha mais com seleção brasileira por causa da idade, talvez possa aí querer voltar a jogar no futebol brasileiro, acho sim que seria aí uma boa contratação, apesar da idade, né, goleiro eu acho que ainda tá tranquilo, 33 anos, a gente sabe do potencial do Neto, jogou em grandes clubes no futebol europeu e não somente assim, desempenhou também um bom papel, jogou bem, agarrou bem nesses times aí que ele passou, família vascaína. E o outro nome que vem surgindo aí, né, é do Léo Jardim. E aí, a informação aqui da Net Vasco é que o clube francês pediu aí 2,5 milhões de euros para liberar o goleiro, né, que é alvo do Vasco, sair dá em torno, se eu não me engano, de 14 milhões e alguma coisa, eu fiz a conta aqui, mas esqueci, mas eu acho que é isso, 14 milhões aí de reais, né? É um bom valor para um goleiro que tem 27 anos, não sei se pelo tempo que ele passou na Europa ainda não conseguiu vingar, né, agarrar num grande clube, ter uma grande temporada de destaque, pelo menos pelos números que eu vi aqui na Transmart. Aí você pode até falar, pô, mas o Vasco queria dar em torno disso aí pro Kehler. Mas o Kehler é um goleiro que ainda não teve uma passagem na Europa, né? Então não sei se é por esse motivo, mas é um bom valor aí para um goleiro. O Léo Jardim eu não conheço, eu peço aqui sempre a participação de vocês, mas ninguém comenta sobre o Léo Jardim, que foi revelado no Grêmio. O Neto não, o Neto a gente já viu em diversas oportunidades no Valência, no
Barça é muito bom goleiro. Se chegasse no Vasco, eu ia gostar demais, família vascaína. Mas tá aí, pontapé inicial pro Vasco em 2023. Começa hoje, Barbieri apresentado, vai começar a trabalhar com os jogadores que o Vasco tem. E como ele disse aí, que a partir de janeiro, que vamos dizer que é a pré-temporada oficial, que o Vasco também vai lá pros Estados Unidos, né? Vai jogar contra o River Plate e tudo mais. Um elenco mais robusto, com as contratações chegando. E aí, ele dando um pontapé, trabalhando da maneira que tem que trabalhar, colocando as suas ideias. E a gente fica aqui torcendo para que o Vasco possa, sim, ser muito competitivo e parar de sofrer um pouquinho, porque o Vascaíno, irmão, vem numa sequência aí que tá realmente, o coração tem que estar preparado. Vamos torcer aí pro Barbieri e pro Paulo Brax, junto com a 777, Abel e o próprio treinador do Vasco, escolherem os nomes, conseguirem as contratações que possam tornar o Vasco mais competitivo para 2023. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.